Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu queria compartilhar uma mensagem muito especial que eu tirei do livro de Abacuque. O profeta Abacuque, ele no ano 605 antes de Cristo, teve a visão onde Deus lhe mostrava a destruição de Jerusalém. Nabucodonosor atacou e destruiu Jerusalém, levando o povo de Deus para o cativeiro. E Deus mostrou a Abacuque esse acontecimento quando estava ali na hora de acontecer. Quando eu digo na hora de acontecer, que Deus mostrou já muito perto do acontecimento, e estava decretado, não havia mais o que fazer. Abacuque foi aquele profeta que recebeu a mensagem do acontecimento da última hora, podemos assim dizer. E ele de início sofre o impacto, porque ele viu a destruição, viu a violência, viu a calamidade chegando, e ele de início começa a questionar diante de Deus: por que o Senhor me mostra a violência? Porque eu vejo a desgraça, a guerra, a desordem, o mal chegando. E aí ele começa a perguntar diante de Deus, porque Deus permitia que o ímpio viesse e causasse aquela destruição àquele povo. Mas depois ele entendeu que Deus é justo e que Deus estava aplicando a sua justiça, que aquela calamidade estava acontecendo porque Deus tinha o direito de fazer sua justiça e castigar os pecados de um povo que não quis obedecer à palavra de Deus, mesmo Deus tendo muitas vezes alertado por meio de muitos profetas aquele povo antes daquele acontecimento. Diante disso, Abacuque ele aceita aquela intervenção do Senhor. Ele aceita a correção do Senhor para o seu povo. E ele diz: vou me colocar na torre de vigia e vou orar, vou buscar Deus e vou esperar aquilo que tem de acontecer, até que Deus derrame a sua ira, até que Deus cumpra a sua justiça sobre a terra e ele castigue o pecado do povo. E então Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja mais gado, as ovelhas sejam arrebatadas, as ovelhas, não haja ovelhas nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, ainda que o produto da oliveira minta. Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o justo viverá pela fé. Então Abacuque entendeu que no meio do caos político, da crise financeira, da crise espiritual, do caos administrativo, da miséria, da instabilidade política e econômica de um país, o justo viverá pela fé. Abacuque compreendeu que mesmo quando Deus castiga a terra e está aplicando a sua justiça, esse Deus, ainda no meio da sua correção, da sua ira, ele exerce misericórdia para salvar aquele que tem fé no nome do Senhor. Mesmo na época do castigo, Deus está oferecendo misericórdia, porque Ele é o Deus da salvação. E o justo, que no meio desse caos todo, se voltar para Deus, ele experimentará a salvação que vem do Senhor, porque o justo vive pela fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes temos nos surpreendido com a calamidade que temos visto, com a violência,
com a desordem, com a mortandade, com o desemprego, com o desespero das pessoas. E às vezes nos questionamos, perguntando o porquê de tudo isso. De onde vem tudo isso? Quando Abacuque entendeu que Deus estava ali aplicando sobre a terra a sua justiça, mas ele estava no controle, e que ele não abandonaria os justos, não abandonaria aqueles que se voltassem para o Senhor. Ele aceitou e, ao invés de questionar a Deus, ele começou a se preparar para engrandecer a Deus pela sua justiça, para engrandecer a Deus pela sua obra e para ficar como um profeta de Deus, alertando ao povo. Eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de se apegar com Deus e de saber que aqueles que se voltam para Deus, eles são perdoados, são abraçados por Deus, são acolhidos pelo Senhor e passam a viver pela fé. A fé no Deus que restaura, a fé no Deus que vai trazer dias melhores, a fé no Deus que salva em tempo de cativeiro, que perdoa mesmo no tempo que lhe aplica a sua justiça. Que você possa guardar no seu coração essa palavra hoje e lembrar-se do Senhor e apegar-se com Ele, nesta mesma fé de Abacuque. Ainda que tudo dê errado, ainda que todas as coisas caiam de água abaixo, a nossa esperança ela está no Senhor. E no nosso Deus nós nos alegraremos. Ele disse: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então não permita que o caos tire a sua alegria de viver. Não permita que as lutas e as tribulações da vida tragam abatimento para a sua alma. Mas se alegre no Senhor. Como disse Paulo a Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós e o Senhor está perto de completar a obra da salvação na terra. Que Deus te abençoe neste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém.